Série Apocalipse, Revelando Esperança. Estudo número 12. O Apocalipse revela o segredo da morte. Primeira parte. Ao cortar os inúmeros laços emotivos, conscientes e inconscientes, de nossos relacionamentos, a morte produz um vazio e uma sensação de carência difíceis de serem igualados. A morte é a última e maior frustração humana, que nos leva a buscar respostas satisfatórias a perguntas tão concretas como estas: o que acontece quando alguém morre? Há vida depois da morte? Poderemos reencontrar nossos queridos que morreram? Talvez, porém, a pergunta mais delicada e lógica seja: onde encontrar as respostas? Pois bem, o próprio Jesus tem as respostas a estas perguntas. Cristo ressuscitado se apresenta no Apocalipse como aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. O que é que Jesus disse ter em suas mãos em Apocalipse 1:18? Veja, eu tenho as chaves da morte e do inferno, que quer dizer sepultura, sepulcro. A morte inocente e a ressurreição de Cristo resolvem o problema da morte do pecador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele, Jesus, é o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Ele sabe tudo. Sabe como criou a vida e o que acontece quando uma pessoa morre, e nos revelou na Santa Bíblia. Por isso é que, quando discutiam com ele um problema a respeito dos mortos e da ressurreição, respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Entender o que a Bíblia diz acerca da criação do ser humano facilitará a nossa compreensão do mistério da morte. As Sagradas Escrituras, em Gênesis 2:7, revelam exatamente qual é a natureza do ser humano, ou seja, de quais elementos Deus se utilizou para que surgisse então a alma vivente de Adão. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A Bíblia não diz que temos uma alma independentemente do corpo. A revelação declara que somos uma alma vivente, como resultado da harmoniosa combinação do pó com o fôlego da vida. Assim como a lâmpada não tem luz por si só, mas produz luz quando está em ordem e em conexão com a energia elétrica, e ao mesmo tempo a energia elétrica sozinha não ilumina, a menos que esteja conectada com a lâmpada, o pó da terra, sozinho, não tem consciência. A consciência é o resultado da harmoniosa relação entre o corpo e o sopro ou fôlego de vida que Deus lhe deu. É como o resultado de uma soma: lâmpada mais energia elétrica igual a luz, pó da terra mais fôlego de vida igual a alma vivente. Já na criação do homem, Deus lhe explicou que poderia haver, caso este viesse a desobedecer, a desunião do pó da terra com o fôlego de vida. Ou seja, Deus explicou-lhe que a morte seria o resultado da desobediência. Gênesis 2:16 e 17. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes,
certamente morrerás. Em contrapartida a esta instrução divina, o inimigo, Satanás, mentiu para o ser humano e o levou a transgredir contra a vontade de Deus. Vejamos o que diz Apocalipse 12, verso 9, quanto ao perfil do caráter de Satanás. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aí está, ele é o enganador de todo mundo. Vejamos então qual foi o primeiro grande engano, a primeira grande mentira que ele introduziu no mundo. Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Para que a alma vivente continuasse vivendo, havia uma condição a cumprir, que permanecesse obediente. O grande engano de Satanás constituiu em proclamar a imortalidade incondicional. Disse ele: não importa o que faças, viverás. De acordo com a revelação bíblica, o único que tem a imortalidade é Deus. Confira 1 Timóteo 6, 15 e 16. Ao escolher desobedecer a Deus, o homem, nas pessoas de Adão e Eva, foram vítimas da morte. Ouça Ezequiel 18, 4 e 20. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O Filho não levará a iniquidade do Pai, nem o Pai levará a iniquidade do Filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Assim, podemos notar claramente a indicação de que o ser humano herdou a morte por haver pecado contra Deus. Ouçamos agora Isaías 51, verso 12. Eu sou aquele que vos consola, pois és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? O profeta Isaías, inspirado por Deus, escreveu claramente: o homem é mortal. Não é imortal como mentiu Satanás, dizendo não morrereis. O homem tornará ao pó da terra, diz Isaías, pois morrerá, tornando-se em erva novamente. Ouçamos agora Romanos 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Paulo enfatiza o resultado principal do pecado contra Deus: a morte. Aqui temos uma boa ilustração sobre o conflito entre o Deus da verdade, Números 23, 19, e o grande rebelde e pai da mentira, João 8, 44. Deus disse: se você pecar, morrerá. O diabo, mentindo, assegurou: ainda que você peque, você não morrerá. Em quem vamos crer? Como acontece com o selo de Deus, o que cremos nesse assunto indica de que lado estamos no grande conflito dos séculos. Meu Deus é Criador, de tudo és manancial, infinda graça, insigne amor, tu és, ó Deus, pra mim. Infinda graça, insigne amor, tu és, ó Deus, pra mim.
faz nascer-me unindo, ó Deus, a ti. Do Espírito me faz